Bom, pessoal, então retomando o estudo dos princípios de interpretação constitucional, nós vamos analisar agora o princípio da proporcionalidade. Mas é importante, primeiramente, fazermos um destaque. A doutrina brasileira, de forma majoritária, tem entendido muitas vezes, penso eu de forma errônea ou equivocada, que proporcionalidade seria sinônimo de razoabilidade. Alguns autores, inclusive, tratam a razoabilidade como um dos aspectos da proporcionalidade. Por exemplo, nesse sentido, posição do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, é posicionamento ainda majoritário na doutrina e jurisprudência brasileira a equiparação do critério ou do princípio ou da regra, nós vamos ver a natureza jurídica mais adiante, da proporcionalidade com o princípio da razoabilidade. Mais especificamente, tratando a razoabilidade como um aspecto da proporcionalidade. Já uma corrente contemporânea estabelece distinções entre proporcionalidade e razoabilidade. Por exemplo, nesse sentido, Luiz Virgílio Afonso da Silva, também Humberto Ávila. Assim sendo, nós podemos afirmar que a doutrina, ainda majoritária no Brasil, entende que razoabilidade seria um aspecto da proporcionalidade. Já uma corrente contemporânea, mais moderna, diferencia proporcionalidade e razoabilidade. Nós vamos adotar essa segunda vertente que diferencia proporcionalidade e razoabilidade. Assim como afirmado, nós vamos analisar nesse bloco a proporcionalidade e sua devida estrutura. E também vamos examinar, em apartado, com um princípio distinto, o princípio da razoabilidade. Primeiramente, veja o que diz Luiz Virgílio Afonso da Silva em relação a essa equiparação entre proporcionalidade e razoabilidade. Diz ele, é comum a equiparação errônea, afirma o autor, entre proporcionalidade e razoabilidade. Muitas vezes, a proporcionalidade é encarada como mero sinônimo de razoabilidade, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência. Sendo essa identificação errônea, diz ele. A regra da proporcionalidade do controle das leis restritivas de direitos fundamentais surgiu por desenvolvimento na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão. Segue o autor. Na forma desenvolvida pela jurisprudência constitucional alemã, tem ela, a proporcionalidade, uma estrutura racionalmente definida, com subelementos independentes, análise de adequação, de necessidade e de proporcionalidade em sentido estrito, que são aplicados em uma ordem pré-definida e que conferem a regra, veja que ele trata a proporcionalidade como regra, nós vamos destacar um pouco mais adiante a natureza jurídica. Então segue ele, que confere a regra da proporcionalidade, a individualidade, que a diferencia claramente da mera exigência de razoabilidade. A regra da proporcionalidade, portanto, não só não tem a mesma origem que o chamado princípio da razoabilidade, como frequentemente se afirma, mas também deste se diferencia em sua estrutura e forma de aplicação. Então, Luiz Virgílio Afonso da Silva, ele é um autor que diferencia proporcionalidade de razoabilidade. Como dito, a doutrina contemporânea diferencia proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido também, como já destacado, entre outros, Humberto Ávila. Nós seguimos essa orientação de que proporcionalidade e razoabilidade não são sinônimos. Mas se não são sinônimos, quais seriam os critérios distintivos? Veja que o autor aponta 3 critérios distintivos. E é exatamente o que nós aqui vamos
fazer. Então, primeiramente, vamos colocar aí distinção entre proporcionalidade e razoabilidade. Então, distinção ou distinções entre proporcionalidade e razoabilidade. Como dito, portanto, o autor Luiz Virgílio Afonso da Silva aponta 3 traços distintivos. Então, afirma ele, a regra da proporcionalidade não só não tem a mesma origem, primeiro traço distintivo, que o chamado princípio da razoabilidade, mas também deste se diferencia em sua estrutura e em sua forma de aplicação. Então, nós vamos aqui destacar 3 distinções, quanto à origem, quanto à estrutura e quanto à forma de aplicação. Vamos ver agora as principais distinções apontadas pela doutrina entre princípio ou regra ou postulado, natureza jurídica vamos definir um pouco mais à frente, da proporcionalidade e princípio da razoabilidade. A doutrina contemporânea destaca 3 distinções, quanto à origem, quanto à estrutura e quanto à aplicação. Quanto à origem, a proporcionalidade tem origem nas ciências exatas. Se você lembrar, você estudou ou eventualmente ouviu falar em proporcionalidade na aula de matemática. Então, a proporcionalidade tem base nas ciências exatas, qualidade do que é proporcional. E foi incorporada pelo direito a partir do direito alemão, mais especificamente do direito administrativo alemão. Já a razoabilidade, por sua vez, tem origem distinta. Tem origem na filosofia, não na matemática. Na filosofia do racionalismo, da razão. Foi incorporada ao direito a partir do direito americano e do direito inglês. Podendo ser destacado 2 casos. 1905, caso Lochner, no direito americano, e 1948, caso Wednesbury, Inglaterra. Segundo critério distintivo, a razoabilidade ela não possui uma estrutura definida. Apenas se faz referência à qualidade do razoável, do que é justo. Razoabilidade como critério de justiça. Veja que, por não ter uma estrutura objetivamente definida, a aplicação do critério da razoabilidade ela é normalmente, ou tende normalmente, para um maior subjetivismo. Já a proporcionalidade ela tem uma estrutura definida, uma estrutura objetivamente definida. Veja que Virgílio Afonso da Silva ele faz referência a esta estrutura da proporcionalidade. Integram a estrutura da proporcionalidade a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, tendo uma ordem pré-definida de análise, uma sequência, uma ordem sequencial, onde se examina a proporcionalidade, seguindo, portanto, primeiramente analisando a adequação, posteriormente a análise da adequação examina-se a necessidade e, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito. Nós vamos examinar todas essas etapas, essa estrutura da proporcionalidade. Por enquanto, estamos apenas estabelecendo distinções entre proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação da proporcionalidade. Na proporcionalidade, em cada etapa do exame da proporcionalidade, se analisa, veja só, a relação de causalidade entre o efeito de uma ação, ou seja, o meio, e a promoção de um estado de coisas, o fim. O meio promove o fim, o meio leva ao fim, o meio é adequado para promover o fim, o meio é necessário para promover o fim, o meio adotado
traz mais benefícios do que prejuízos para alcançar determinado fim. Nós vamos examinar toda essa estrutura. Aqui é só para você visualizar a distinção. Então, o que se tem é uma análise, como destacado, relação de causalidade entre efeito de uma ação e promoção de um estado de coisas. Relação de causalidade entre meio e fim. Já na razoabilidade, não se analisa a relação de causalidade entre o meio e a promoção de um fim. Não. A razoabilidade, ela serve como um corretivo para corrigir normas jurídicas de caráter geral que muitas vezes não se adequam a situações particulares, a situações concretas que têm suas peculiaridades. Ou seja, em outras palavras, hipóteses em que a norma geral se mostra injusta se aplicada a uma situação concreta que corresponde à sua hipótese de incidência. Então você tem aqui um corretivo onde se busca a harmonização entre o geral e o individual, entre o abstrato e o concreto. A razoabilidade, portanto, ela deve ser vista como um dever de congruência do direito e suas condições externas. Não há, repito, uma relação entre meio e fim, mas sim uma relação de correspondência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona. Veja como se manifesta Humberto Ávila quanto à aplicação do critério da razoabilidade. Diz ele: Ávila entende a razoabilidade como dever de harmonização do geral com o individual. Como nós dissemos, um corretivo para a norma geral quando aplicada a situações individuais que sejam eventualmente excepcionais. Mas seguindo lá. Então, Humberto Ávila entende a razoabilidade como dever de harmonização do geral com o individual, dever de equidade. Atua como um instrumento para determinar se as circunstâncias de fato, veja, circunstância de fato, o concreto, se encontram dentro da normalidade, que é o que está previsto na norma geral abstrata. Então, voltando. Harmonização do geral com o individual, dever de equidade. Atua como instrumento para determinar se as circunstâncias de fato estão dentro da normalidade. Seguindo, serve como ajuste quanto à aplicação da norma geral para o caso concreto, afastando a aplicação para o caso concreto quando a incidência da norma conduzir a situações absurdas, a situações injustas. Nós vamos ver agora algumas hipóteses doutrinárias e mesmo jurisprudenciais para que você consiga visualizar a razoabilidade ou a aplicação da razoabilidade e a proporcionalidade. Em uma prova, foi um concurso, prova oral, foi indagado ao candidato em direito penal, qual princípio ou quais princípios, veja só, fundamentavam as excludentes de ilicitude e as excludentes de culpabilidade. E nós temos aqui uma dica bastante simples que você vai visualizar, pelo menos nessa primeira hipótese, qual princípio incide, está subjacente à respectiva excludente, seja de ilicitude ou de culpabilidade, como nós vamos ver. Então pegue aí o Código Penal e vá ao artigo 25 do Código Penal. Olha o que diz lá. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios, grife, meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Então, veja, você se utiliza de um meio para impedir uma agressão. Então, o fim é impedir a agressão. Mas preste atenção no que diz o artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios para atingir o fim. Então, nós vamos analisar aqui, na legítima defesa, primeiro, se o meio é adequado
para atingir o fim, qual seja se defender. Segundo, se o meio é necessário para se defender daquela respectiva agressão. E terceiro, se o meio adotado para a defesa supera os prejuízos acarretados pela adoção do respectivo meio. Então imagine o seguinte, imagine, por exemplo, que venha uma senhora brava, bem brava, uma senhorinha lá com seus 70 anos, mas muito invocada, briguenta. Ela pega uma rosa cheia de espinhos e começa a me bater, me agredir. Ela quer me machucar, ela tem o dolo de me machucar, ela pratica conduta de me lesionar, ela está me batendo com a rosa. E eu quero me defender. Eu quero me defender para não ser agredido, para não ser arranhado, não ser cortado pelos espinhos. Eu pego um taco de beisebol que estava ao meu lado e desfiro uma pancada na senhorinha para ela parar. E ela para. Morta, mas para. Bom, o meio foi adequado para atingir o fim? Bom, posso dizer que sim, né? O fim foi atingido, ela parou a agressão. Fiz cessar a agressão. Mas será que esse foi um meio moderado? Será que esse era um meio proporcional? Ou seja, o meio de defesa era proporcional à agressão? Olha aqui a questão ou a dimensão de peso. Parece que não. Então nós temos aqui uma desproporcionalidade entre o meio e o fim. O meio escolhido, adotado, para repelir aquela agressão, para alcançar aquele fim determinado. Então é fácil visualizar que nas excludentes de licitude você tem subjacente a própria ideia de proporcionalidade. Ou seja, a defesa tem que ser proporcional à agressão. Então você tem aqui a dimensão de peso. Já nas excludentes de culpabilidade, e principalmente, fica até mais fácil de você visualizar, nas chamadas excludentes de culpabilidade supralegais, inexigibilidade de conduta diversa, o princípio subjacente não é o da proporcionalidade. O princípio subjacente é o princípio da razoabilidade. Pois mesmo que se tenha eventualmente determinada conduta, tida como desproporcional, não era proporcional. É possível se entender a partir daquela situação concreta, que embora desproporcional, seria inexigível a partir da situação concreta uma conduta diversa do agente. Consequentemente, não seria justo, olha lá o critério de justiça novamente, se aplicar a norma penal para punir esse agente. Então perceba, a norma penal, ela incide aquela situação. A situação concreta corresponde à hipótese de incidência descrita na norma penal. Mas nós vamos corrigir. Porque a aplicação formalista, pura e simples da norma penal a essa situação absolutamente fora da normalidade se mostraria injusta. Vamos pensar aqui em dois exemplos trazidos pela doutrina. Juarez Cirino dos Santos, penalista, também traz esses exemplos. Um exemplo é muito conhecido na filosofia. Imaginemos que você esteja em um trem. Vamos imaginar, por exemplo, em um bonde. Vamos pegar o Rio de Janeiro como exemplo. Bonde de Santa Teresa. Quem não for do Rio de Janeiro, Santa Teresa é um bairro cheio de morros, né, ruas bastante estreitas, e tem o bonde de Santa Teresa. O bonde que vai por essas ruas, sobe aqueles morros, e é, inclusive, um ponto turístico. Mas imaginemos o seguinte, isso chegou perto de acontecer, hein? Pois nós tivemos
acidente com esse bonde de Santa Teresa. Então imagine a seguinte situação. O bonde está descendo pelas ladeiras de Santa Teresa e esse bonde perde os freios. Você está ali dentro do bonde, perdeu os freios, não tem mais freio. E você vê que o bonde está descendo sem freios. E vai, eventualmente, ao chegar ao final dos trilhos, descarrilar e, eventualmente, matar dezenas de pessoas que estão ali no ponto final aguardando o bonde chegar. Está lotado o ponto final. O bonde, sem freios, vai matar essas pessoas. Dezenas de pessoas. Mas é possível que você, de dentro do bonde, que está, repito, sem freios, aperte o botão e desvie o bonde para um trilho que está desativado. E nesse trilho que está desativado para obras, você tem lá, por exemplo, um operário que estava ali fazendo a obra de limpeza desse trilho, deitado no seu horário de almoço, cochilando e dormindo. Se você desvia o bonde, você mata esse indivíduo. Você sabe que ele está lá. Você sabe que ele está lá. Então você desvia o bonde e mata esse indivíduo. Então, nessa hipótese, seria inexigível conduta diversa desse indivíduo. Punir esse indivíduo, eventualmente, por homicídio, se mostraria injusto. Vamos ver com atenção o que diz Juarez Cirino dos Santos em relação à aplicação da causa supralegal excludente de culpabilidade, lembrando o que nós dissemos em relação à razoabilidade, norma e fato, geral, individual, situação que não se encontra dentro da normalidade esperada, mas em uma situação excepcional. Vamos lá. Juarez Cirino dos Santos leciona que, na perspectiva da teoria dominante, a anormalidade das circunstâncias do fato que fundamenta a inexigibilidade de conduta ou de comportamento diverso incide sobre situações de exculpação concretas. Então veja só, a anormalidade das circunstâncias de fato. Situações de exculpação concretas. Olha aqui a ideia de correção da norma, nas quais atua um autor culpável ou reprovável que, contudo, deve ser exculpado ou desculpado, porque o limite de exigibilidade jurídica é determinado pelo liminar mínimo de dirigibilidade normativa ou de motivação conforme a norma, excluída ou reduzida em situações de exculpação legais ou supralegais. Outro exemplo citado por Juarez Cirino, hipótese em que o médico substitui, por exemplo, na UTI, quando você não tem ali eventualmente mais vagas, o paciente que já estava nos aparelhos, por outro paciente que ele entende tenha mais chances de cura. Aquele que estava nos aparelhos tem menos chances de cura do que aquele que estava fora e só tinha um aparelho. Ele tira aquele que já estava nos aparelhos para colocar o outro paciente com mais chances de recuperação nos aparelhos. Juarez Cirino diz que nessa hipótese, ou nessas hipóteses, seria inexigível conduta diversa. Logo, seria, veja, desarrazoado, injusto se punir criminalmente o indivíduo. A aplicação do critério da razoabilidade ela é bastante polêmica. Como eu disse para vocês, por não possuir uma estrutura objetivamente definida, a sua aplicação ela pode e muitas vezes acaba descambando por subjetivismo, gerando insegurança
jurídica. Vou trazer um outro caso interessante, que é objeto de bastante polêmica, exatamente por gerar essa insegurança jurídica. E qual foi a situação? O indivíduo morava em uma área bastante perigosa, onde você tinha prática de muitos crimes, muitos roubos, e esse indivíduo, ele trabalhava, né, em uma empresa que tinha algum foco para os marginais, e ele foi roubado em determinado dia, ele foi assaltado, ele foi violentado, atiraram nele, ele recebeu um tiro no rosto, outro tiro, se eu não me engano, foi no pescoço, ele foi abusado sexualmente, então ele tinha esse medo. O emprego dele tinha um certo perigo de ser roubado, a região era muito perigosa, onde ele morava, ele voltava normalmente do trabalho à noite, e ele foi, de fato, roubado, agredido, abusado sexualmente, e chegou, inclusive, a levar tiros e sobreviveu. Levou tiro no rosto, tiro no pescoço e sobreviveu. O tempo passa. Ele é preso quando voltava do trabalho para casa à noite. E ele foi preso por porte ilegal de arma. Foi preso por porte ilegal de arma. Foi denunciado. E a defesa alegou inexigibilidade de conduta diversa. Por quê? Porque a situação dele, alegou a defesa, não se encontrava dentro de uma normalidade esperada pela própria norma. Primeiro, ele concretamente já havia sido roubado, violentado, quase morto naquela região. Os assaltantes, estupradores, possíveis homicidas não foram presos. Não houve nenhuma política pública adotada para reduzir o número de crimes naquela respectiva região. Mesmo porque o argumento do Estado é que o Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A situação concreta de violência naquela região, e a qual ele estava diariamente submetido, ameaçado, persistia. Esse indivíduo, então, o que fez? Comprou uma arma e voltava do trabalho para casa com essa arma. Esse indivíduo foi condenado em primeira instância, recorreu-se e o tribunal absolveu por inexigibilidade de conduta diversa. A questão foi extremamente polêmica, pois